Quais são as prerrogativas do único titular da Eireli? Este único titular, ele poderá também ser ao mesmo tempo o administrador, ou então eu terei um administrador terceiro, como eu comuniquei anteriormente quando eu falei da questão da administração. Mas é importante separar as prerrogativas que são do administrador daquelas que são do seu único titular, caso esse administrador seja um terceiro, que não seja ali o titular daquelas cotas sociais. Então, o seguinte, determinadas decisões, elas são tomadas pelos sócios na sociedade limitada. Então, aquela tomada de decisões, através de reunião ou assembleia, aqueles sócios, eles acabam tendo um poder decisional. Então, dentro daquela sociedade limitada, aquele órgão que toma as decisões, ele é um órgão deliberativo. Por quê? Ele delibera, ele que toma determinadas decisões que estão previstas no artigo 1071 do Código Civil. Aqui na Eireli, como eu não tenho outros sócios, quem vai tomar aquelas decisões que estão previstas no artigo 1071 do Código Civil e forem aplicáveis aqui na Eireli é o seu único titular, e não o administrador, exceto se ele também for o administrador. Então, aquelas decisões previstas no artigo 1071, elas são tomadas pelo sócio. Outras decisões, elas são tomadas pelo administrador, daí não é competência dos sócios, nesse caso do sócio, tomar determinadas decisões. Ele não pode se intrometer naquela gestão, quando o administrador ele é um terceiro. Um exemplo, o administrador, ele que contrata, exceto se houver alguma previsão no contrato social, no estatuto aqui nesse caso. É importante dar uma olhada no que está estabelecido no estatuto, que ali tem as cláusulas que foram redigidas para a formação daquele estatuto, daquele ato constitutivo dessa Eireli. Por quê? Porque o administrador vai ser obrigado a observar aquelas cláusulas. Então, não havendo nenhuma previsão em contrário, pode o administrador, isso daí é um direito que o administrador tem, de contratar empregados. Então, é o administrador que vai contratar empregados. E quando o administrador ele tiver alguma dúvida com relação a algum ato que ele venha praticar, o que ele tem que fazer? Para documentar, ele pede por escrito, para que, sendo de competência do sócio aquela tomada de decisão, e sendo esse único titular o órgão de decisão desta Eireli, o órgão decisional, este único titular, e determinadas decisões cabem a ele, o que ele vai fazer então? Ele vai fazer um documento por escrito, pedindo para que aquele único titular ele se manifeste, para ver se o administrador ele pode ou não praticar um determinado ato. Isso é muito importante, porque nesta relação interna entre os dois, o que o administrador, se um dia viesse a ser responsabilizado pelo sócio, faria? Olha, foi você que me autorizou, a prova está aqui. Então é muito importante tomar esse cuidado. Porque este único titular desta Eireli, ele tem estas prerrogativas que são dele. Então, essas prerrogativas estabelecidas no artigo 1071, o sócio, esse entre aspas, porque é o único titular desta Eireli, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder pedir a prestação de contas a esse administrador, quando ele não for, é claro, o seu único titular, administrador também. For um terceiro, então ele pode fazer o quê? Ele vai pedir a prestação de contas anual, que está prevista lá no artigo 1078 do Código Civil, a esse administrador. Mas certas decisões, como eu havia comentado anteriormente, também essa prestação de contas acontece quando? No prazo de 4 meses, fim do exercício social, que normalmente ali se dá no dia 31 de dezembro. O que o administrador vai fazer? Como eu havia dito, quando ele tem dúvida, ele vai pedir para que este único titular, ele tome decisões e vai pedir ainda para que essas decisões possam ser tomadas para ele documentar por escrito. Isso está previsto
lá no artigo 1072, parágrafo 1º do Código Civil. E o que acontece? Quem tem que tomar essas decisões, lá como diz o artigo 1071 do Código Civil, é o sócio. Então, como esse sócio tem que tomar essas decisões, ele não vai poder delegar esses poderes que ele tem como sócio a uma outra pessoa. Porque se ele delegasse todos esses poderes que ele tem, ele seria, na verdade, um sócio de direito e a outra pessoa seria um sócio de fato. Porque a outra pessoa estaria exercendo todos os poderes em nome deste sócio, lá com uma procuração. Como eu disse, aqui seria comprovado então que aquela pessoa, ele é um sócio de fato. Então o que acontece? O sócio, ele tem certos direitos que são indivisíveis. Esse é um que ele não pode dividir com a outra pessoa ali todos os seus poderes. Ele pode delegar ali algum poder, por exemplo, é o que ele delega ao contabilista para cuidar da contabilidade. Então, estes seus poderes, eles são indivisíveis, né? Ele não vai poder dividir com outras pessoas, como não vai poder dividir também as suas cotas sociais, porque ele é 100% da titularidade daquelas cotas sociais são dele. A partir do momento que ele dividir essas cotas sociais, então ele tem esse direito, ele é o único titular e não pode fazer essa divisão, porque se ele fizer a divisão 50% para outra pessoa, eu passaria a ter então uma sociedade limitada. Então ele tem também essa prerrogativa, ele tem também esse direito de não poder ali também dividir as suas cotas sociais. Eu espero que você esteja gostando aí desta apresentação sobre a Eireli. Eu sei que é difícil nós encontrarmos aqui no direito brasileiro obras, artigos que tratem com tamanha profundidade este assunto como você vem acompanhando aqui nos meus vídeos. E você pode saber que você receberá muita informação aí pela frente, ainda com relação ao direito empresarial, ao direito societário. Olha, prometo para você que eu tenho mais ali, acho que 9, hoje pelo menos, para frente terei mais 9 apresentações que você verá ainda da minha parte. Falarei aí na sequência da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, falarei sobre a dissolução societária e a apuração dos haveres dos sócios, falarei sobre dívidas bancárias e diversos outros assuntos. Então, eu espero que você esteja gostando, que você me marque aí nesse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, chamar aqui para acompanhar esta apresentação aqui exclusiva aí sobre a empresa individual de responsabilidade limitada. E também peço a você, se você tiver alguma sugestão de assunto, algum comentário para fazer, você possa fazer aqui, deixar abaixo deste vídeo, bem como dos outros, tá? Fique à vontade e eu espero te ver no próximo vídeo.